Salve, salve, cartoleiros e cartoleiras! Mais um vídeo aqui no canal do Cartola Tático, mais umas dicas finais da rodada 25, desta vez, onde a gente vai trazer aqui as nossas dicas, palpites da rodada, top 5 indicações de cada posição para o Cartola. Vamos avaliar confronto, trazer um confronto aqui que pode dar muita média básica nessa rodada. Pedimos o seu like, se inscreva no canal, venha com a gente aqui do Cartola Tático. Afinal de contas, é uma rodada difícil, rodada que tem favoritos, mas, por exemplo, os três principais times do campeonato jogam fora de casa e tem confrontos difíceis pela frente. A gente vai trazer aqui como se diferenciar e como mitar nessa rodada 25 após a vinheta. Trazendo para vocês os jogos dessa rodada 25, para a gente começar um pouco a nossa avaliação. Lembrando que é uma rodada que inicia no sábado e finaliza apenas na segunda-feira, o último jogo da rodada entre São Paulo e Ceará no Morumbi. Teremos apenas a escalação de um jogo e de dois times, evidentemente, dessa rodada, que é Fortaleza e Sport, que se enfrentam às 16 horas. Porém, teremos 4 jogos no sábado: Vasco e Cruzeiro no São Januário, Juventude Internacional com o novo treinador Nofredo Jaconi, e Atlético Mineiro e Mirassol também dedicado para o Atlético Mineiro na Arena MRV. E aí teremos Grêmio e Vitória domingo 11 horas, tá? Olho nesse horário. Depois no Maracanã, clássico Fluminense e Botafogo, Bahia e Palmeiras, Red Bull, Bragantino e Santos, e domingo finaliza com Corinthians e Flamengo, jogaço na Neoquímica Arena, tá? Trazendo, como a gente gosta de trazer, os percentuais de favoritos pela card após, para a gente observar e analisar quais a gente concorda e quais a gente discorda. São Paulo e Ceará, 56% para o São Paulo, realmente nítido aqui, nem tão favorito para golear, mas também favorito para ser a equipe que deve sair vitoriosa da partida. O mesmo critério para Grêmio e Vitória. Vitória que vem com o Jair Ventura agora. O Grêmio teve aí um respiro com o Mano Menezes, ganhou o Grenal, empatou contra o Botafogo no Newton Santos. E aí agora a gente vai ver como é que vai ser o Grêmio de volta aos seus domínios, tá? Corinthians e Flamengo também tá justo. O Flamengo não deve golear o Corinthians, mas deve sair vitorioso dentro dessa partida. Da mesma forma, Fortaleza e Sport, tá? Pode ser empate esse jogo aqui, mas Fortaleza, por jogar dentro de casa, pode ter sim um favoritismo para vencer a partida. Juventude Internacional a gente não concorda tanto, né? Um jogo ali mais para empate, se bobear, favoritismo para o Juventude, que no Alfredo Jaconi é um time muito difícil de se enfrentar. Aqui a gente tem também Red Bull, Bragantino e Santos. Red Bull Bragantino com 39%, justo. Santos venceu o São Paulo bem mexido, né, na Vila Belmiro, mas o Bragantino dentro de casa pode vencer, mas também é um jogo que empate deve acontecer também. Bahia e Palmeiras. Palmeiras também favorito, mas não tanto assim para vir goleada, nada disso, que o Bahia é um time forte, principalmente jogando na Fonte Nova. Da mesma forma, Vasco e Cruzeiro. Vasco vem bem, venceu o último jogo contra o Bahia, teve a expulsão, evidentemente, mas o Cruzeiro é um time que, inclusive, neste contexto de jogo, é mais perigoso que se jogasse no Mineirão, diria até 37% do Cruzeiro, muito bem visto. A gente tem favoritismo Atlético Mineiro, não concordamos. Mirassol é um dos principais times do campeonato, e para mim, pela bola que o Atlético Mineiro vem jogando, o Mirassol é favorito. Acho que seria ali 35-33 para o Mirassol, mas não o Atlético Mineiro como favorito para esse jogo. E Fluminense e Botafogo, esse 37% também aí, não concordando, então o Botafogo pode ter ali favoritismo, ou o Fluminense também para jogar no Maracanã, mas acho que também pode ser um jogo para empate, mas clássico é clássico e vice-versa, diria, né, o velho ditado do futebol, e é verdade. Aqui a gente vai trazer agora para vocês, para a gente não deixar de falar também, como a gente gosta de trazer aqui no canal, os nossos palpites dessa rodada. Fluminense e Botafogo, 1-1, Botafogo ainda é um time bem estável, Fluminense sem treinador, Botafogo pode vencer, mas vamos colocar aqui um empate no Clássico Carioca. Corinthians e Flamengo, Flamengo vence, mas deve tomar gol. Corinthians em jogo grande dentro da Neoquímica Arena, é um time que vai muito para o ataque e pode fazer o seu gol com o Flamengo, mas acho que o Flamengo vai vencer esse jogo para manter ali a liderança. Red Bull, Bragantino e Santos, ou 2-1 para o Red Bull, ou 2-2 esse jogo de empate também bem difícil, duas equipes estão muito mal no campeonato. Grêmio vencendo Vitória, mas talvez aqui sem saldo de gol, com Vitória tirando o saldo de gol, mas tem muito potencial de média base, jogador do Grêmio, a gente vai trazer isso aqui. Fortaleza e Sport, Fortaleza com leva o time, mas o empate também pelo que o Sport vem jogando, tem jogado bem o Sport, não vai provavelmente ficar na Série A, mas está ali gerando dificuldade, pode ser 1-1 esse jogo.
Cruzeiro e Vasco. O Vasco está fazendo muitos gols, né, com o Diniz, mas toma muitos gols. Por isso o Cruzeiro deve vencer, mas também sem saldo de gols. Se o São Paulo for titular, o 2-0, acho que vai ser um placar ali tangível para esse jogo. Mas se for mesclado aí, já tem ali uma força, irá tirar o saldo de gol. Atlético Mineiro e Mirassol. A gente trouxe aqui, né? Mirassol, favorito, 2-1 contra o Atlético Mineiro. Pode acontecer o Atlético se reerguer, mas o Mirassol é um time bem perigoso, está muito bem no campeonato e tem lidado melhor com jogos como esse. Da mesma forma que a gente falou de Cruzeiro e Vasco, Bahia e Palmeiras. Bahia deve fazer o seu gol dentro de casa, é muito forte. Não acredito no saldo de gol do Palmeiras, mas deve vencer o jogo. E aí, o empate entre Juventude e Internacional. Não acreditamos que o time Internacional está muito mal, então vamos aí com o empate nesse jogo, que também é um resultado bem possível para o que a gente imagina das duas equipes, que ainda é uma incógnita nessa temporada, beleza? Bom, vamos aqui trazer agora para vocês uma análise de um dos confrontos, que é Bahia e Palmeiras. Pô, Paulo, mas o Palmeiras não é um dos favoritos? Claro, mas eu estou falando do confronto em si, onde eu vejo muito potencial de média básica e de scouts nesses jogos. O Bahia é um time que ataca ali em 3-2-5, como vocês estão observando na imagem pelo lado esquerdo, um time de muita posse de bola, um time que busca ali na Fonte Nova, principalmente, trocar muitos passes, é um time bem associativo, com muitos passes e muitos jogos pelos lados, com os pontas de beirada levando para o fundo. É um time que cruza muito bola na área. E é um time que se defende em bloco baixo no 4-5-1. Ou pode marcar ali também, em alguns momentos, no 4-1-3-2 em bloco alto, para pressionar a saída de bola, um 4-3-3 em bloco alto também. Mas em bloco baixo marca no 4-5-1. E é um time, como eu trouxe, com muita proposta ofensiva, muito jogo pelos lados do campo. Por isso pode ser um jogo bem aberto, de muitos scouts. E quem sabe também de muitos gols. E por que eu estou falando disso? O Palmeiras é um time que se defende ali num 4-4-2, com variações também, mas é um time que marca muito individual. E como o Bahia é um time que tem muita posse de bola, eu acredito que vai ser um jogo de muitos desarmes dos jogadores do Palmeiras, por essa marcação individual do time de Abel Ferreira, da mesma forma também que o Bahia vai ter espaço pelos lados, que o Palmeiras tem dificuldade, às vezes, de proteger os corredores, de ceder espaço para cruzamento, e é a principal arma do Bahia. Assim como o Bahia também é um time que cede espaço dentro da área. E aí está observando o lado esquerdo que o Palmeiras é um time que constrói muito e faz muitos cruzamentos. Então, por isso, o Palmeiras pode ser, sim, uma boa opção para essa rodada. E alguns jogadores do Bahia pensando em média básica também, mais pelos lados. Um Sanabria para time ali alternativo, que visa ponto, mas no Palmeiras, eu acho que peças do meio de campo e dos lados vai ter potencial de média básica. Beleza? Trazendo aqui para vocês os top 20 mais escalados nesta rodada. A primeira parte, né, é o famoso imaginado. Arrascaeta, Caio Jorge, Pereira, Roque, Pedro, e aí tem a dupla de zaga do São Paulo com mais escalada. Realmente, São Paulo é um time com muita média básica para a zaga, e os dois estão aparecendo ali. Tem o Marcos Rocha aparecendo aqui. Olho no Marcos Rocha rodada. John, do Red Bull Bragantino. Crespo, do São Paulo. Alan Patrick. O Willian, do Grêmio, né, uma aposta. Muita gente no Grêmio contra o Vitória, só toma muito cuidado, né, que Jair Ventura é um treinador muito reativo, se defende muito, então pode ele zicar alguns dos jogadores que precisam de gols e assistências para poder imitar, tá? Andrés Pereira, do Palmeiras, boa opção também. Enzo Dias, do São Paulo. Luciano, Hulk, que não confio muito, tá? No Hulk nessa rodada. Rafael, goleiro. Felipe Coutinho, uma boa opção também para diferenciar. E o Léo Pereira com o Samuel Lino, né? Samuel Lino que vem descendo bastante nessas situações de opções dos mais escalados, beleza? Top 5 de cada posição. Goleiros, o Everton do Palmeiras vai ser bombardeado contra o Bahia. Se tomar um gol ou segurar essa de gol, vai imitar. Thiago Volpe do Grêmio ainda tem um advento agora, né? Ser cobrador de pênalti, pode fazer o seu gol. E o Vitória vai ter uns escapes ou outro ali, 2 a 3 finalizações. Se segurar a sala de gol, vem aí para mitada. Rossi do Flamengo também contra o Corinthians fora de casa. Se o Flamengo segurar a sala de gol, ele vai pontuar bem. Mesmo assim, no jogo passado, o Rossi conseguiu fazer boas defesas, mesmo tomando gol contra a equipe do Vasco. A gente tem Walter do Mirassol, que é um dos principais goleiros do campeonato hoje, e Brazão do Santos. Zagueiros, Léo Pereira e Léo Ortiz do Flamengo, Arboleda e Ferrarese, como está também ali nos mais calados, James do Mirassol, para diferenciar fora de casa, um jogador que entrega muita média básica. Atlético deve fazer seu golzinho no Mirassol, mas o James pode entregar 4 a 5 pontos se está pensando em um time alternativo para diferenciar. Tem também, para diferenciar, um Gaston Ávila do Fortaleza, muita média básica. Gaston Ávila faz 10, 9, 11 pontos quando tá com saldo de gol. Sem saldo de gol, costuma fazer 4, 5 também. É uma peça para diferenciar. E o Wagner Leonardo do Grêmio, caso jogue, também é um jogador muito forte na boa parada ofensiva. Deu assistência contra o Vitória no jogo do Barradão e é um jogador muito forte também nesse sentido, tá?
Laterais, Paulo Henrique do Vasco, pela média básica, deve tomar gol do Cruzeiro, mas é um lateral que realiza muitos desarmes. Marcos Rocha e Marlon do Grêmio, excelentes opções para essa rodada. Ambos entregam desarmes e o Marlon ainda tem ali a opção de participar na fase ofensiva. O William Kaique do Cruzeiro também, os dois pela média básica. Vasco pode tirar saldo de gol, mas os dois têm muita média básica. Enzo Dias de São Paulo, muito bom. Eu tenho gostado muito do Enzo Dias, principalmente nesse estilo de jogo do Hernan Crespo. Outro que entrega a média básica e participa de bola parada, dá assistência, pisa na área para fazer gol. Muito interessante o Enzo Dias. Piquerez do Palmeiras fora de casa. Reinaldo e Lucas Amon, outros dois aqui que fora de casa costuma pontuar bastante. O Reinaldo tem um pênalti, o Lucas Amon tem aí também a participação no campo ofensivo e desarmes para os dois que têm entregado também, tá? Meias e atacantes, alguns óbvios, mas eu trouxe aqui também alguns para diferenciar. Óbvios do Meias, Arrascaeta, Matheus Pereira, Alan Patrico do Juventude pela bola parada, coisa e tal, Andreas Pereira do Palmeiras, a gente tem aqui Coutinho do Vasco para dar uma diferenciada, o Willian do Grêmio para dar uma diferenciada, John do Rio Grande do Sul está ali no top 10, é uma boa opção também. Atacantes, Caio Jorge, Lino e Pedro, Roque e Flaco também já são ali opções mais certeiras, como o Luciano nessa rodada, querendo ou não, vai ser uma peça muito visada, mas eu trago aqui o Ruga Atlético Mineiro para diferenciar, mas eu não acredito tanto, o Alisson do Grêmio também como uma boa opção para poder dar diferenciada, e o Vegete e o Ryan, quem sabe também sejam alternativas para você fugir do óbvio. Eu acho que o Vasco vai fazer gol na equipe do Cruzeiro, mas os dois estão muito bem no campeonato, tanto o Vegete quanto o Ryan têm pontuado bem, tá? Aqui eu estou trazendo para vocês uma base do nosso time, com Crespo, que é o principal treinador dessa rodada, o Ferrarese, na zaga também unânime, trago o Marlon. Muita gente vai com o Marcos Rocha, eu trago aqui o Marlon pela média básica, desarme. É um setor do Vitória que perde muita bola, e o Marlon tem muito potencial de desarme ali no Eric. Do lado direito também, se for o Cáceres, perde muita bola também. O Marlon tem muita capacidade de desarme nesse jogo. Meia, Arrascaeta, Matheus Pereira, chover no molhado. E Pedro e Caio Jorge também é chover no molhado. Vamos trazer aqui opções para o gol. Como aqui, o Walter do Mirassol, excelente opção. Cássio, Rossi também, uma boa opção. O Everton é uma boa opção também diante do Bahia. Rapaz, temos boas opções nessa rodada, mas eu vou num jogador que vai ser muito bombardeado. Walter, de novo. Walter tem ido muito bem. É um goleiro que é muito bombardeado. Acho que vai fazer boas defesas contra a equipe do Atlético Mineiro, tá? Fechando a zaga do Ferrarese, é difícil, né? Porque tem o Arboleda, dá para fazer a dobra com o Arboleda, mas vamos aqui com o Léo Pereira, pela bola parada ofensiva. Ele gera desarme fora de casa também. Vamos fechar assim, para não dobrar a zaga. Porque na lateral também temos boas opções. William, PH, Reinaldo, Kaique, Piquerez. Já temos o Mal, tem muitas opções. Eu gosto de, até para ir para uma dobra, do Enzo Dias. Mesmo se tomar gol, o Enzo Dias tem muito potencial de entregar ali uma boa pontuação para a equipe do São Paulo. Temos que ver como é que vai ser o São Paulo na Libertadores, se o São Paulo vai poupar, se não vai poupar. Mas aqui vamos com o Enzo Dias. Terceiro meia. Arrascaeta, Matheus Pereira. Muita gente vai falando Patrick, Coutinho, William, mas tem um jogador que eu tenho gostado bastante. Tem o John também. Eu tenho gostado muito do Andreas Pereira. Acho o Andreas Pereira um craque, assim, de fato. Não sei, né, o que ele veio fazer no futebol brasileiro de novo, né? Tinha tudo ali para poder ficar ainda na Premier League. Eu gosto muito do Andreas Pereira. E aí, para fechar o ataque, aqui também não tem como deixar de fora o Vitor Roque, né? Que é uma excelente opção para essa rodada. Os três aí que têm feito mais gols no Brasileirão, né? Recentemente, Arrascaeta, Caio Jorge e Vitor Roque são excelentes opções. Para fechar aqui, capitão, como o Vitor Roque jogou na Libertadores, o Pedro jogou e aí tem a dúvida se vão jogar de novo, vão ser poupados ou não, por questão de desgaste, vamos colocar a faixa de capitão no Caio Jorge, que não jogou, tá? Caio Jorge que não jogou, e aí vamos para a reserva de luxo no ataque. Vitor Roque tem Yuri Alberto, Borré, Ryan, Flaco Lopes, excelente opção. Eu vou apostar de novo nesse jogador, que não vem muito bem, mas eu vou no Luciano para ter um jogador aí, né, contra o Ceará, com potencial também ter jogador segunda-feira, que pode ter um potencial muito bom de pontuar, tá? Então esse aqui fica o nosso time, mas lembrando que a gente vai trazer o nosso time final para vocês na live de amanhã, sábado, melhor dizendo, 11h30 estaremos aqui ao vivo para fechar o nosso time com vocês. Contamos muito com a audiência. Aqui é o time base, o time final vem lá no sábado com vocês. Contamos com a sua audiência, beleza? Trazendo aqui para vocês também, para a gente encerrar,
que estamos trazendo promoção no nosso plano de sócios do canal. Você que quer vir com a gente nessa toada de trazer conteúdo de análise de desempenho, analisando as principais equipes do Campeonato Brasileiro, como a gente analisou aqui Bahia e Palmeiras, as equipes como ataque, se defende, as principais ideias e dinâmicas dos treinadores, venham com a gente por apenas R$40 no Pix nesse mês, você renova o plano para a reta final do Brasileiro e já tem, claro, a renovação automática para 2026. Você vai ter acesso à liga gratuita aqui com a gente no Cartola Tático, conteúdo com e-book exclusivo para a Champions League, que estamos também jogando, imitando, fizemos mais de 140 pontos na primeira rodada. Claro, se você quiser nos próximos meses, vai aumentar R$10 gratuitamente, R$50, depois 60, e no ano que vem, R$79,90. Então não perca essa oportunidade de ser sócio, de vir com a gente nesse primeiro momento, de renovar esse plano. Entre em contato agora com a gente, número 119-3023-5520, número 119-3023-5520. Não perca essa oportunidade de conseguir 9-30-23-5520. Venham com a gente e entrem em contato para fazer parte desse plano de sócio que tem aí trazido muitos frutos. Estou colocando aqui na tela para vocês o nosso número. Entre em contato, venha ter acesso a conteúdos exclusivos e, claro, trazer a mitada para esse Cartola mais e mais. Agradecendo a você que está aqui com a gente, pedindo novamente para você deixar o seu like, aperta no hypar para o YouTube mandar esse vídeo para mais e mais cartoleiros e vamos em busca de mais uma mitada nesta rodada 25 do Cartola. Obrigado pela audiência de vocês. Comenta aí a sua dica para essa rodada, se você chegou até o final, para ver quem chegou até o final. Comenta uma dica sua exclusiva, que o jogador que você acha que vai mitar, e venha com a gente para que nesse sábado a gente possa fazer a nossa live de fechamento e trazer a mitada aí para essa rodada. Tamo junto e até os próximos vídeos e lives. Valeu!